E aí, pessoal da turma do quarto ano, tudo bem? Bem-vindos ao nosso material de revisão de hoje. Olha, a nossa jornada agora vai direto para o mundo mágico do folclore brasileiro. A ideia aqui é desvendar juntos aqueles segredos por trás dessas histórias incríveis que passam de geração em geração, sabe? Como a gente está se preparando para aquelas avaliações que estão chegando, esse é literalmente o momento perfeito para a gente relembrar tudo, mas de um jeito bem diferente, bem dinâmico. Então, bora embarcar nessa aventura cultural? Bom, o nosso roteiro de hoje está super bem traçado. A gente vai passar por o que são lendas, as características das histórias, a estrutura narrativa, os personagens famosos e, por fim, aquele clássico lenda versus mito. Vamos nessa? Mas antes de tudo, me diz uma coisa. Como é que as pessoas explicavam o mundo antes da ciência existir? Imagina só, pensa no passado como se fosse um gigantesco mistério de detetive. Imagina olhar para o céu escuro, para as florestas fechadas ou para os rios imensos e simplesmente não ter a ciência ali para te explicar como as coisas funcionam. Sem internet, sem livros de ciências, e aí? O que eles faziam? Nossos antepassados eram absolutamente brilhantes. Eles usavam a imaginação. Eles criavam histórias para tentar solucionar o que parecia inexplicável. Foi exatamente dessa necessidade de dar sentido ao mundo que nasceram essas narrativas que a gente acha tão fascinantes até hoje. E isso nos leva à nossa definição oficial, tá? Aquela explicação redondinha que é perfeita para ter na ponta do lápis na hora da prova. Uma lenda é, antes de mais nada, uma história falada, uma tradição oral. Ela sobrevive e atravessa os anos porque faz uma mistura perfeita. Pega fatos que podem ser muito reais e junta com elementos completamente mágicos, fantásticos. Então, o propósito não é só contar uma historinha legal. O lance é preencher aquele desconhecido com algum significado. E, claro, transmitir ensinamentos e valores culturais super importantes. Entrando agora na nossa parte 1, características das histórias. Vamos ver o que faz essas narrativas serem tão vivas na nossa cultura. A grande mágica da lenda é que ela é viva. Literalmente, como ela é passada de boca em boca, sabe, do avô pro neto, do neto pro bisneto, ela tá sempre mudando um pouquinho. Cada pessoa que conta aumenta um ponto, ganha um detalhe novo. É uma mistura muito doida e fascinante onde o nosso mundo real esbarra de frente com o imaginário. E tem um detalhe crucial aqui, viu? Essas histórias quase sempre trazem um fundo de verdade na forma de um alerta, de uma lição de vida. Elas quase sempre acontecem lá atrás, numa época muito distante, aquele tempo mágico, onde tudo, até o impossível, podia acontecer. E olha só como isso fica claro quando a gente olha para o mundo real. As lendas não vivem só lá no mundo da fantasia. Elas têm raízes muito fundas na nossa geografia. Pensa nessa imensidão que é o rio Amazonas. É ou não é muito mais fácil acreditar que existem seres mágicos morando nas águas quando a história acontece num lugar que existe de verdade, um lugar gigante, misterioso por natureza? Esse cenário real, palpável, faz a história parecer muito mais próximo do nosso dia a dia. Fica muito mais acreditável. Muito bem, vamos para a parte 2, a anatomia de uma lenda. Agora a gente vai desmontar a história para entender a estrutura dela por dentro. Gente, atenção máxima aqui, porque essa linha do tempo em 4 partes é a chave mestra para vocês gabaritarem qualquer questão de interpretação de texto. É como um esqueleto mesmo. Toda lenda começa com introdução, é onde a gente descobre onde estamos e quem são os personagens. Tá tudo tranquilo até que, bum, vem a complicação. É aquele momento em que a rotina normal é quebrada por um problema ou um evento muito estranho. Isso empurra a história lá para o alto, que é o clímax, o pico absoluto da magia, da tensão e da emoção. E por fim, o desfecho. É como a poeira baixa, como a história termina. Geralmente é no desfecho que a gente ganha aquela famosa explicação de como algo surgiu no mundo ou recebe aquele alerta final de arrepiar. Para ficar ainda mais fácil de visualizar, olha essa imagem da lua cheia. Majestosa, né? Ela lembra a gente que aquele passo final da nossa estrutura, o desfecho, é onde a mágica de fato amarra tudo. É exatamente aí que a gente finalmente descobre, por exemplo, o porquê de a lua brilhar daquele jeito tão forte, ou porque certas plantas exóticas nasceram ali. Toda aquela estrutura de introdução, complicação e clímax existe só para preparar a gente para essa grande e esperada revelação final. Chegamos na parte 3, o hall da fama dos personagens do folclore brasileiro. Hora de conhecer as grandes estrelas do nosso folclore. E vale lembrar de uma coisa super importante. Seja escondido nas sombras das árvores das nossas florestas ou nadando na tranquilidade das águas dos nossos rios, cada personagem dessas lendas está amarrado a um habitat muito específico. Eles não caíram de paraquedas em qualquer lugar, de jeito nenhum. Na verdade, eles agem como guardiões, como verdadeiros defensores das forças daquele ambiente exato ali. Então, vamos puxar a ficha técnica desses ícones.
Primeiro a gente tem a Yara, aquela linda sereia guerreira com um canto hipnotizante que serve de alerta sobre os perigos mortais do fundo dos rios. Depois vem o famoso Curupira. Esse é o grande protetor da nossa mata, com aquela característica inconfundível, os pés virados para trás justamente para despistar quem entra na floresta para caçar. Aí temos o Saci Pererê, aquele menino travesso do gorro mágico que adora virar tudo de cabeça para baixo. E por fim, a Vitória Régia, que nasceu de uma linda, mas triste transformação que a gente já vai detalhar. E pessoal, olha essa tabela. Esse é basicamente o guia definitivo para a revisão de vocês, mostrando exatamente quem faz o quê e onde. Reparem no Boitatá, por exemplo. Ele é aquela imensa cobra de fogo que vive beirando os rios. E qual é o objetivo dele? Claríssimo: espantar as queimadas, proteger a vegetação. Ou seja, cada um desses seres tem um endereço, um visual único e uma missão muito clara dentro da narrativa. E só para a gente amarrar esses personagens com aquela estrutura de 4 passos que vimos agorinha, pensem na história da Vitória Régia. É um encaixe perfeito. Na introdução, a gente conhece a Nayá, uma jovem indígena, e a paixão imensa que ela tem pela lua, o deus Jaci. A complicação entra quando essa paixão vira uma obsessão de todos os dias. Aí o clímax. O clímax é super dramático. É o momento em que a Nayá, tentando abraçar o reflexo da lua na água, acaba caindo no fundo do lago escuro. E o desfecho de tudo isso? É justamente quando Jaci, a lua, com pena dela, transforma a jovem na famosa estrela das águas. Tá vendo? A lenda explica de um jeito lindo a origem de uma planta real. 4 passos cumpridos à risca. Partindo para a reta final, parte 4. O teste final. Lenda ou mito? Vamos tirar essa dúvida que sempre confunde na hora da prova. Então, qual é a grande sacada aqui? O ponto crucial para não errar mais é focar no tamanho da história. Olha só, as lendas falam da nossa terra. É o rio que passa ali perto, a floresta da região. São heróis locais, coisas muito próximas da nossa realidade na terra, do nosso dia a dia. Já o mito joga o jogo em outra escala. Ele olha para o infinito, para o universo. Mitos envolvem deuses grandiosos e tentam explicar como o sol, as estrelas ou a própria humanidade foram criadas. Resumindo a ópera, a lenda é sobre o mistério aqui do nosso quintal, o mito é sobre a criação majestosa do universo. Beleza? Recapitulando tudo bem rapidinho para deixar a memória fresca para a avaliação. Lendas são o fruto precioso da tradição oral do nosso povo. Elas seguem sempre aquela estrutura sólida de 4 etapas: introdução, complicação, clímax e desfecho. Elas sempre usam hábitats de verdade para abrigar essas criaturas mágicas. E a regra de ouro: lendas são a nossa forma original, incrivelmente criativa de explicar aquilo que na época simplesmente não tinha explicação. Para fechar o nosso material de revisão com chave de ouro, eu quero deixar uma provocação para vocês pensarem. O ser humano tem essa vontade absurda de dar sentido ao desconhecido. E isso não ficou lá no passado, não. Isso continua super vivo na gente. Então, olhando para todos esses mistérios modernos que a gente ainda não entende direito hoje em dia, que tipo de histórias fantásticas será que nós, a nossa geração, já estamos começando a criar agora para contar para o futuro? Fica aí o mistério para vocês refletirem. Mandem muito bem nos estudos e até a nossa próxima exploração visual.